Nossa saudação a quem nos acompanha. Estamos hoje novamente na TV Cidade, canal 14. Pode ser assistido o nosso bate-papo através do YouTube. E recebemos aqui no estúdio da TV um amigo de uma certa data, não muito porque ele é jovem, e que admiro as colocações que ele faz no programa do esporte, Tribuna do Esporte da Rádio Miriam. E o Leandro aceitou meu convite, para minha alegria. Obrigado por ter aceito, Leandro. E vamos bater um papo legal. Primeiro, para introduzi-lo no programa, eu gostaria de saber se o senhor é farroupilense raiz ou é por adoção? Não. Bom, prazer em estar no programa. Senaíro, muito obrigado pelo convite. Admiro muito o trabalho da TV Cidade. E sou farroupilense na raiz. Nascido aqui, né? Nascido e praticamente toda a minha formação também foi em Farroupilha. Fui ex-aluno do Colégio Santiago, fiz a minha graduação na Universidade aqui de Caxias do Sul, no campus de Farroupilha. Praticamente 80% das minhas disciplinas eu cursei aqui. Depois eu saí, fiz o meu mestrado na Unicinos, todos dentro da mesma área. Sou contador. Sou licenciado em contabilidade já pelo Instituto Federal, fiz aqui em Farroupilha. E o meu mestrado é em ciências contábeis, com ênfase em finanças e controladoria, então pela Unicinos. Trabalhei minha vida inteira em Farroupilha. Além de trabalhar em Farroupilha, trabalhou como administrador ou como funcionário de empresa? Não, praticamente a minha vida inteira eu fui empresário. Tá? Eu fui empresário do setor de indústria, aqui do nosso município. Por 6 anos, fui empresário no setor de serviços por mais ou menos uns outros 7 anos. Depois trabalhei com perícia contábil. Eu praticamente, a minha carteira assinada não está muito, minha carteira de trabalho não está muito cheia não. Mas fui empresário. Depois comecei a lecionar. Primeiro lecionei no Colégio Santiago, no curso técnico de contabilidade, trabalhei por 1 ano e meio lá. Em seguida fui para Caxias, lecionei numa graduação de bacharelado em ciências contábeis por um período, depois coordenei o curso de bacharelado em ciências contábeis, e posteriormente então prestei o concurso público para ser professor de contabilidade do campus Farroupilha, do IFRS, e em fevereiro de 2013 tive a oportunidade de pertencer a essa instituição. Me permita te fazer uma pergunta bem pessoal. Qual é a sensação que um jovem tem saindo da Universidade de Caxias, que é uma referência interessante, sim, e voltar como professor? É gratificante, tá? Eu devo confessar que eu não buscava ser professor, eu me tornei professor, né? Eu recebi um convite de um ex-professor que me encontrou um dia e disse: olha, nós precisamos de um professor na área de contabilidade e economia, eu gostaria que tu pudesse concorrer a essa vaga. Então, por intermédio dele, acabei participando de uma seleção, comecei a lecionar, e o que era para ser um plano B, acabou virando um plano A. Hoje eu sou um profissional da educação há mais de 10 anos, né? E muito gratificado. Conheci a docência, me apaixonei por ela e acabei ficando na área. O mestrado foi muito importante também, né? Ele é um mestrado acadêmico, ele te orienta para o trabalho pedagógico em sala de aula, né? Além, obviamente, da parte técnica, que é fortíssima lá na Unicinos, é muito forte nessa área de finanças e controladoria, que é a minha área. Então, tudo veio a calhar, e hoje não me vejo fora da docência. E quem era o reitor na época que você começou? Em Caxias, o Rui Pauletti. Rui Pauletti. Sim, Rui Pauletti. Saudosa memória. Com certeza. Eu me tornei amigo do Pauletti antes de ser deputado, e depois, enquanto deputado, ele continuou me visitando sempre. Uma pessoa que, para mim, era acima da média. Com certeza. Mas, Leandro, depois que você veio para o Instituto Federal de Educação, esses institutos passaram por muitas dificuldades. Sim, Qual é o histórico que você recorda, a gente falando em institutos federais? Olha, o
sorte ou azar, mas assim que eu assumi a direção do campus foi em 2016. Foi justamente quando nós recebemos o primeiro orçamento com corte, que ele foi já um orçamento de 2015 que veio para 2016. Foi um dos maiores cortes assim orçamentários que nós tivemos, alguma coisa em torno de 40%. E de lá para cá, essa questão orçamentária não vem mudando, né? Eventualmente a gente tem um contingenciamento, que depois libera no fim do ano, eventualmente a gente tem um pequeno corte, né? E a perspectiva para o ano que vem é de um corte bem robusto, corte mesmo, não contingenciamento, alguma coisa na ordem de 17,8% do orçamento, o que vai nos levar para o orçamento de 2010, Senair. Só que hoje, obviamente, nós temos 5 vezes mais alunos do que tínhamos em 2010. Então, realmente, são dificuldades que vieram para... E foi justamente quando eu assumi a direção do campus, né, lá em 2016. Foi um trabalho muito desafiador. Vínhamos de época de investimento muito forte, né, e aí tivemos que fazer essa readequação orçamentária, né, nos adaptarmos à nova realidade e trabalharmos, né. Muitos processos melhoraram por conta disso, né? Nos tornamos mais eficientes em muitos processos, e em outros processos realmente houveram perdas que a gente não consegue repor. Por exemplo, hoje o campus poderia ter muito mais alunos do que tem, mas nós não temos condições, não temos infraestrutura para ter mais alunos, né? Não teríamos docentes para um número maior de alunos. Então, assim, as dificuldades existiram, né? Foi difícil, alguns processos melhoraram, nos tornamos mais eficientes, mas em outros, infelizmente, a comunidade acaba pagando, né? Porque hoje o campus poderia estar com 2.000 alunos, nós estamos ali com 1.100 alunos, né? Tudo isso? Hoje? Hoje? Sim, temos aproximadamente 1.100 alunos. Eu imaginava bem menos, porque não, disse não que é. se tem, por isso que é bom conversar com você, claro. Que a gente coloque para o nosso telespectador o que é o Instituto. Nos disse que se tinha, que alguns cursos estavam se esvaziando, falta de procura. Não, assim, existem períodos cíclicos, né? Nós temos cursos dos mais diversos níveis da educação, de nível médio, superior e pós-graduação. Os de nível médio, nós temos cursos integrados ao ensino médio, o cara faz, então o aluno ele faz o seu curso técnico ao mesmo tempo que cursa o ensino médio. Outros, ele cursa após o ensino médio. É um curso técnico normal, subsequente. Temos os cursos superiores e após. O que acontece em alguns cursos desse nível médio subsequente, aquele que o aluno já tem o ensino médio e só quer fazer um cursinho técnico, alguns desses cursos o mercado acaba saturando. São cursos de nível técnico, né? Chega um momento que satura e as turmas começam a reduzir. Há 2 anos nós retiramos 2 cursos desses do mercado, porque eram cursos que realmente já não estavam mais com a carga... absorvendo. Não estavam mais absorvendo, não tinha uma procura, e ter procura ou não ter procura, tem o mesmo custo, né? Tem o mesmo custo. É verdade. Então, estrategicamente, a gente, observando isso, retiramos eles do mercado, não foram fechados, é uma retirada estratégica, futuramente o mercado muda, esses profissionais voltam a ser requisitados, a gente devolve para o mercado. E no lugar desses 2 cursos técnicos, nós abrimos outros 2 cursos superiores, que foi a nossa licenciatura em Pedagogia, que iniciou nesse ano, e o nosso curso de Tecnologia em Fabricação Mecânica, que também iniciou esse ano. 2 turmas lotadas, né? Então foi um processo bem interessante, valeu muito a pena, né? Nós temos uma ambição de ter cada vez mais alunos no campus, cada vez mais alunos. Qual a área mais procurada? Quais os cursos, assim, pontualmente, que mais são procurados ao longo do tempo? Bom, os cursos mais procurados são os cursos de nível médio integrado, aquele que o aluno faz o técnico e também o ensino médio, tá? Em especial o técnico integrado em informática, porque é o mais tradicional do nosso campus. Ele existe desde 2011, né? Então ele é muito tradicional, mas hoje nós já temos aberto, nos últimos 2 anos, abrimos mais um curso técnico em administração e um em eletromecânica. O mais procurado ainda, né, nessa média é o de informática. Nos cursos superiores, nós temos uma procura muito grande pelo tecnólogo em processos gerenciais, que é o nosso curso de tecnologia em processos gerenciais, é
o curso de administração, né? Um curso superior. E também o nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas, muito procurado também. No ano passado iniciou a nossa pós-graduação em educação, teve uma procura muito interessante, e nós já tínhamos um mestrado de engenharia de materiais, em que a gente trabalha em conjunto com o Campus Caxias e o Campus Feliz, tem uma procura muito boa. Lógico, as engenharias também são muito procuradas, nós temos uma engenharia mecânica, engenharia de controle e automação, elas também têm uma procura importante, né? Mas se eu pudesse destacar, então, os que mais têm procura é o processo gerenciais no curso superior, o técnico em informática no ensino médio, né? E nossas pós-graduações, como são poucas turmas, uma turma só, elas sempre são lotadas. Qual é a percepção que você faz sobre a ideia de que teve um período que se fazia faculdade, um grande sonho, concluiu uma faculdade, e depois, através dos institutos, passou-se a dar uma segunda opção, questão mais barata, talvez? Como segunda opção? Assim, digo, não é mais a faculdade o grande sonho do jovem, e sim um curso técnico como num primeiro momento. Dificuldade, claro, porque a universidade se tornou cara. Claro. E qual é o custo aproximado em relação à universidade, vamos dizer, na mesma área de atuação? Sim, eu acho que talvez, Senaído, o que possa ter feito essa migração dos cursos superiores para os cursos técnicos seja a velocidade em que tu está formado e vai para o mercado de trabalho. Okay. Em cursos técnicos, em 2 anos, você está formado. Você já é um profissional, você já pode buscar alguma coisa. E, às vezes, se você não tem condição de entrar numa faculdade direta, porque questão financeira, né? O curso técnico, ele abre as portas para que, no futuro, tu possa buscar essa formação superior. Você acaba conseguindo começar a trabalhar, ganha um pouco mais de dinheiro, se estabiliza e pode partir para um segundo momento. E a faculdade ela é mais demorada, né? São 4 anos, 5, dependendo do curso, né? Então, numa opinião muito particular, eu entendo que a velocidade com que tu se coloca no mercado seja o grande motim que fez essa migração de cursos superiores para técnicos. Tem outro aspecto que eu até questionei do professor Zorzi, enquanto reitor, e ele só olhou para mim e deu uma risada e disse que eu estava pensando em quebrar a universidade. Que eu disse para ele que existiam muitas cadeiras que a gente fazia porque era obrigado, mas que na vida prática, eu, por exemplo, fiz contábeis. Sim, sim. E a gente tem muitas. Como é que você vê esse aspecto? Você que está ligado à educação. Sim, sim. Olha só, a gente tem que ter um cuidado porque daqui a pouco a gente está trabalhando com uma ciência, tá? O curso técnico, ele filtra essas questões que você colocou. É técnico. O bacharelado, o curso superior, ele te prepara para uma ciência, sabe? Você consegue implementar a ciência na tua profissão. Um exemplo prático, né? A minha esposa trabalha na área contábil. Eu trabalhei um tempo na área contábil, mas contabilidade é uma ciência social aplicada, não é uma ciência exata, como alguns acham, né? E ela está em constante mudança para se adaptar ao cenário econômico do mundo. E algumas mudanças aconteceram, né, um período depois de eu estar envolvido, né? E a minha esposa me questiona, Leandro, tal situação, o que tu acha? Eu digo, não, tal situação deve ser isso, isso e isso. E quando ela vai para a parte técnica, ela descobre que realmente era. Ela me diz, pô, mas tu tá fora da área, como é que você descobriu? Eu digo, não, é porque é uma ciência. Existe uma lógica nisso, uma outra lógica que quando você percorre o caminho, você decifra qualquer problema. Então, agrega. Essas questões que a princípio parecem que enchem o currículo e que não têm uma certa utilidade na primeira vista, no fundo ela tem. Ela te prepara para uma reflexão dentro de uma ciência da tua profissão. O curso técnico é técnico. Eu sou técnico da coisa. Exatamente. Foca na profissão. Exatamente. Hoje os currículos, por exemplo, no Campus Farroupilha, os planos pedagógicos dos cursos, eles estão em constante movimentação, né? Eles não são para atender o mercado. Isso. Atender o mercado, atender também a uma nova movimentação social que aconteça, né? Tu vê que a sociedade se movimenta para um lado, para o outro, você tem que estar acompanhando. E a gente às vezes a gente vai alterando, reduz uma carga horária de uma disciplina, aumenta de outra, né? São organismos vivos que a gente vai conduzindo. Mas eu diria que essa peculiaridade, tá? Não seriam ruins, elas te preparam para algo maior, que a ciência dentro da profissão exige, né?
Abre mais horizontes também. Abre mais horizonte, mais a reflexão, tu não fica tão fechado no operacional. Além do orçamento, a falta de recursos que a gente percebe que a educação no Brasil, historicamente, quando teve muito recurso, foi mal aplicado. E hoje não quer dizer que não seja mal aplicado, mas hoje não tem muito o que fazer. Além disso, qual é a outra maior dificuldade que nós temos neste momento enquanto educação? Bom, eu acredito que tudo acaba voltando, sabe, Senaíra, para a questão orçamentária. Se não for na aplicação de imobilizados que a gente vê, está na formação dos professores, entendeu? Você investir na qualificação dos professores, ou você ter uma remuneração justa que atraia bons profissionais, ou num plano de carreira que incentive a formação docente, ou a formação dos técnicos administrativos. Eu entro numa instituição, eu tenho um plano de carreira e eu sei que se eu fizer uma pós-graduação, eu vou ter um salto na minha carreira. Se eu fizer um mestrado, eu tenho mais um salto, uma pós também, um doutorado. Um plus financeiro também. Um plus financeiro. Então, isso é um investimento que ele não é numa cadeira, numa parede, num prédio. Ele é no profissional que gere a educação. E é extremamente importante, porque não adianta se o profissional não for bem remunerado ou se ele não vê um horizonte promissor, a tendência é que você migre para outras áreas, né? Isso é normal, isso é de qualquer profissão. Muitas vezes a gente pensa, o professor tem que ser aquele cara benevolente, né? Ele tem que ganhar bem pouquinho, tem que trabalhar 70 horas por semana e ele trabalha pelo amor. Óbvio, trabalha pelo amor, mas somos humanos, né? Se não for por amor, por profissão, ele não vai trabalhar. Uma boa parte pelo amor. Desculpa, mas eu vejo isso. Tendo a concordar contigo. Há 50 anos, quando eu iniciei a minha carreira como professor e terminei em 1 ano, eu ganhei bem porque eu tinha 2 contratos, trabalhava o dia todo e eu sei o quanto é difícil você cumprir com as tuas focado e preocupado em fazer o melhor. Mas ao longo desse período de 50 anos, eu vejo que a educação só se fala que é a salvação de um país, mas então não querem salvar o país. Porque eu nunca vi essa preocupação, como tem em outros setores da política, da administração pública, de, aquilo que você falou, valorizar o profissional da educação. Eu não vejo isso. Concordo plenamente contigo. Eu tenho uma sobrinha que trabalha para o Estado do Rio Grande do Sul ganhando menos de R$2.000. Pensa. E provavelmente com uma carga horária altíssima, com um trabalho extra classe enorme, porque ela tem que preparar a aula, tem que corrigir prova, né? Isso agora tem o WhatsApp, tem que atender aluno pelo WhatsApp toda hora. Nesse momento, né? É complicado. Então é uma das carreiras menos valorizadas e uma das mais importantes. Porque como se diz, um vereador, uma professora não depende do vereador. Agora o vereador, se ele não passou por uma professora, ele não vai ser vereador. Não. Porque ele precisa. Pelo menos não um bom vereador, né? E assim todas as outras profissões. E assim todos os outros professores. É a profissão que forma profissionais, né? Exatamente. Acho que é a origem de tudo. Eu sempre costumo comentar lá no campus e com os amigos que a educação ela é extremamente primordial para todas as áreas, porque a educação desenvolve a ciência. A ciência desenvolve a tecnologia, e a tecnologia desenvolve o mundo. Países ricos são países que são tecnologicamente desenvolvidos, e essa tecnologia só se desenvolve através do conhecimento. Salvo exceção de países que, obviamente, tenham recursos naturais, né? Como os países da Arábia Saudita, né? Que tem petróleo. Mas tem que administrar isso. Os outros países só são ricos porque eles são desenvolvidos tecnologicamente, eles têm uma produtividade melhor do que outros países. E isso tu só consegue com a ciência. E a ciência tu só consegue com a educação. Eu te pergunto assim, e o aluno de hoje, esse que vai ser o profissional de amanhã nas nossas empresas, como é que ele está chegando ao instituto? Ele chega focado, ele chega preocupado em ter uma profissão, ele chega preocupado em ter uma remuneração decente com este curso que ele vai fazendo? Qual é a expectativa desse aluno? Sim, os nossos alunos, a maioria tem, peculiar da nossa região, né? O pessoal tem um foco, um interesse muito grande no trabalho desde cedo. Né? Não sei se pelos motivos certos. Né? Não sei se eles se preocupam tanto em trabalhar e ganhar dinheiro cedo para comprar um carro,
né, para comprar um som, para comprar um tênis, ou para se preparar para o futuro, para fazer investimento, para garantir o seu futuro, né? A preocupação eu não sei qual é, mas a gente, quer dizer, gostaria que fosse investimento, mas talvez não seja. Mas a gente nota que é um perfil diferente dos alunos aqui da região. O pessoal quer trabalhar logo, né? Se você, por exemplo, oferecer uma bolsa de estudo para um aluno, uma bolsa de estudo de R$400 para ele desenvolver ciência, que é mais ou menos a média das bolsas que a gente tem, para ele desenvolver ciência, para ele ficar trabalhando dentro do campus, é difícil achar. Porque R$400 ele vai ganhar em qualquer lugar. Então, a ciência acaba ficando em segundo lugar. E hoje em dia, com essas questões pandêmicas, a gente vê o quanto a ciência é importante de novo, né? Então, é um perfil diferente. Acho que é um perfil interessante. Não estou criticando. Acho que é um perfil interessante. Não gosto muito daquele estudante profissional, que fica a vida inteira dentro da academia. Eu gosto daquele estudante que vai para o mercado, né? Que formou, vai para o mercado, volta, né? Que se atualiza, que trabalha. Então, acho que é um perfil interessante. Eu só não sei se a busca do dinheiro rápido e imediato para o hoje está sendo por um bom motivo. Vamos dizer, um pouco por necessidade. Um pouco por necessidade. E há uma ansiedade do jovem de alcançar logo os seus objetivos financeiros. Mas uma outra questão, vamos dizer, os cursos que vocês estão oferecendo, como é que vocês estão fazendo isso chegar ao conhecimento das empresas, vamos dizer assim, onde vai ser destinado esse conhecimento? Perfeito. O nosso campus, os institutos federais, eles são meio um híbrido de escola e universidade. Então, nós temos os cursos de nível médio, mas nós temos os cursos superiores, pós-graduação, e temos departamentos de pesquisa e departamentos de extensão. Também temos departamento de desenvolvimento institucional, né? E o nosso departamento de extensão, ele cuida dessa relação entre o campus e a comunidade. Então, ele eventualmente faz visitas a empresas, né? A gente, principalmente para os cursos superiores, nós gostamos muito da aproximação com a indústria, nós gostamos da academia próximo da indústria, né? Ambos temos que contribuir um com o outro, tecnologia que vem da indústria, tecnologia que vem da academia. Então, o nosso departamento de extensão está muito próximo. Para você ter uma ideia, Senair, ouvintes da TV Cidade, nesse período agora, nós criamos um banco de talentos no campus Farroupilha, onde os alunos podem cadastrar os seus currículos e onde as empresas podem cadastrar as suas necessidades também. Então, e lá a gente consegue fazer um casamento entre essa demanda e essa oferta e arrumar empregos para os nossos alunos, né? Estágio, emprego, é bom para as empresas sabem que arrumam bons profissionais conosco, né? E nós temos boa mão de obra para oferecer para eles. Óbvio, sem esquecer que nós também damos uma formação humana, né, social para as pessoas, não é a parte técnica exclusiva, nós damos uma visão ampla, né, que formamos cidadãos, homens e mulheres que vêm para contribuir com a sociedade em todos os aspectos, não somente no operacional do dia a dia, né, como pessoas mesmo. Então, esse link é muito interessante. Agora nós estamos terminando um outro projeto, que é o PIS, que é os nossos prestações de serviços institucionais, prestações institucionais de serviço, onde o campus vai poder ofertar serviços para a comunidade também, em troca de bolsa para aluno, né? Ou alguma remuneração também para o campus, para ajudar a manter a nossa instituição. Isso está saindo do forno, também desenvolvido pela nossa coordenadoria de extensão aqui do campus Farroupilha. Então, muito em breve vai estar na rua essa possibilidade, né, para os munícipes. Então, esse link, nós tratamos ele praticamente todo através do nosso departamento de extensão. Eu tenho uma pergunta que sempre me deixou assim, pensando. O Instituto, ele é mantido pelo governo federal, o governo estadual participa, a prefeitura participa, quem mais participa ou é através das bolsas? Não, é única e exclusivamente pelo governo federal. O Instituto Federal é ligado ao MEC, através da CETEC, né, Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, e nós temos um orçamento, né, para os institutos federais. Esse orçamento ele vai para cada instituto
né? No Brasil existem 38 institutos federais. Eu achei que era mais. Não, mas é que, deixa eu explicar, porque essa é uma confusão que o pessoal faz muito. Okay. Existem 38 institutos federais e cada instituto tem os seus campi. É uma estrutura multicamp. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul nós temos 3 institutos. Tá? O Instituto Federal Sul-Rio Grandense, que fica em Pelotas e tem os campos ao redor. O Instituto Federal Farroupilha, que nos causa uma dor de cabeça tremenda, porque é parecido conosco, né? Que fica em Santa Maria, tem os seus campos. E o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que tem a sede em Bento Gonçalves, ao qual o Campus Farroupilha pertence. Então nós somos o Campus Farroupilha do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E o governo manda o dinheiro para esses 38 campos, e esses 38 campos, então, 38 institutos, e esses 38 institutos dividem para os seus campos, de acordo com uma série de métricas, né? Por exemplo, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ele separa os campos em 3 fases, fase 1, 2 e 3. A fase 1 foram os primeiros campos que foram abertos, fase 2 é o Campus Farroupilha, né? Que é os campos do meio, né? Foram a segunda leva de campo aberto, e os campos da fase 3, que foram os últimos que foram abertos. E esses, então, pegaram um período bem mais crítico pela frente e sofrem mais. E a gente procura fazer uma distribuição meio equânime para que os campos funcionem, atendam os seus alunos, né? Mas quando vem o corte, ele vem linear para todo mundo, né? E aí se torna um problema. Mas o fomento dele, o financiamento que você me pediu, é todo ele federal, todo do governo federal. Visitei numa época uma feira de ciências. Aconteceram ainda? Sim, nós chamamos de PENSE, as nossas feiras de pesquisa, ensino e extensão. É um outro formato para as feiras de ciência. Então ela ainda existe, funciona, nós separamos 2 dias para isso. Todos os alunos que têm projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, eles expõem os seus trabalhos nessa feira, no nosso PENSE. Essa é uma outra diferença dos institutos federais. O aluno do ensino médio ele já tem a vivência da universidade, ele pode fazer projeto de pesquisa, pode fazer um projeto de ensino, pode fazer um projeto de extensão, eventualmente consegue uma bolsa por isso, né? E todos eles têm uma obrigatoriedade de apresentar esse seu trabalho nessa feira. São muito interessantes, são projetos bem interessantes, que a gente vê a ciência sendo feita, né? Há pouco tempo, se me permite, nós construímos um carro aqui em Farroupilha. Nós fizemos um carro com motor a combustão, movido a etanol, que foi o 3º veículo de motor a combustão mais econômico da América. Está em exposição lá na entrada do campus. E nenhum dinheirudo aí não resolveu investir? Não. Por enquanto não, né? Muito nos orgulha esse projeto. Ele é um carro movido a etanol. Ele foi o 2º motor a combustão a etanol mais econômico da América e o 3º em combustão geral, né, de toda a América. É um carro muito interessante, é um piloto, é um projeto, né, é um carro para uma pessoa só, fica praticamente deitado. Eu provavelmente não caibo naquele carro de jeito nenhum. Precisa aumentar um pouquinho? Fazer um regime? Precisa aumentar bastante, E nós fomos participar no Rio de Janeiro, na competição, e fomos muito bem. Saímos daqui com o carro fazendo mais de 500 km por litro. Que coisa! De etanol. E isso impressionante, né? Está paradinho. Olha só, isso tem que noticiar no mundo todo. Mas eu te pergunto, está parado esse projeto? Ele não... Todos os projetos ficaram parados por causa da pandemia, por conta da aglomeração. Mas ele vinha sendo... A gente nós não podemos nos encontrar, enfim, né? Enfim, todos os projetos acabaram. Os estágios, obviamente, voltaram, porque tu pode fazer cada um na sua empresa e tal. Mas esses projetos específicos, eles ficaram em stand-by. Mas este projeto especificamente, ele vai ser retomado? Vai ser retomado. Ele é um projeto institucional. Ok. Tá? Ele nasceu há uns 4 anos atrás, né, no formato Baja, que é um protótipo que a Associação Brasileira de Automobilismo manda todas as métricas da construção do carro e você constrói. Ele nasceu ali, né? A equipe foi muito bem no primeiro ano, eu não tenho muita certeza na posição, acho que foi 11º que eles ficaram, e era a melhor posição que uma equipe estreante conseguia em 35 anos de competição. Puxa. Aí essa mesma equipe
decidiu entrar para o lado da eficiência e foi desenvolver esse carro de eficiência de combustível, né? Fez um belo carro, tivemos um ótimo resultado e eles tinham um sonho para esse ano, que era trabalhar num conceito, num carro conceito. É uma outra competição que existe, onde você apresenta um protótipo de um carro conceito, funcional para 2 lugares, já com cara de carro que a gente conhece, né? E também cuidando da parte da eficiência de combustível. Mas aconteceu tudo o que aconteceu, né? E é uma lacuna aqui. É uma lacuna que todos nós passamos. Mas você veja, é ciência feita em Farroupilha. E no caso do carro, já que estamos falando de carro, no carro elétrico, no que foi pensado? Foi pensado no carro elétrico também, mas ele é um projeto mais caro. E aí fugiu um pouco do nosso orçamento do Campus Farroupilha. E o orçamento que os meninos têm para trabalhar, eles sabem, é muito pequeno, muito pequeno. O nosso primeiro carro que competiu lá de protótipos, ele foi feito praticamente todo com sucata, um material que o pessoal conseguia em ferro velho e tal. Esse a gente ainda deu um orçamentozinho um pouquinho melhor para eles, mas também foi 10% do que eles investiram. E eles tinham ideia também de participar de um outro de velocidade, mas aquele o valor era astronômico e infelizmente tive que trazer eles para a realidade econômica que estamos passando, e então eles... Para o professor Leandro, qual é a sensação? Você percebe que tem futuro neste projeto e aí falta recurso? Infelizmente é uma realidade, né? A gente não tem o que gostaria de ter para continuar produzindo o que nós produzimos aqui em Farroupilha, que são bons resultados, excelentes resultados em praticamente todas as áreas. Mas não adianta, né? Realidade, nós temos que trabalhar primeiro com a educação de sala de aula, nós temos que terminar o ano. O ano passado nós chegamos a um ponto de ter uma possibilidade de encerrar o ano em outubro, por falta de orçamento. Poxa. Depois isso foi revertido, né? O governo descontingenciou a verba que tinha contingenciado, nós conseguimos terminar o ano tranquilamente. Mas são incertezas que a gente tem que trabalhar sem saber muito bem o que vai acontecer, né? Agora, na verdade, pelo que o senhor estava falando, professor Leandro, o Instituto de Educação, como ele está hoje, no desenvolvimento, no estágio que está, é um caminho sem volta. Ele vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo. Sim. E prestando esse serviço que a sociedade precisa. Os institutos federais são uma realidade. Falando do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a qual o Campus Farroupilha pertence, nós temos hoje mais de 25 mil alunos, distribuídos em 17 campos, em 16 cidades, porque Porto Alegre tem 2, tem um campus na região metropolitana central e outro na Restinga. Então são 17 campos em 16 cidades, com 25 mil alunos, 2 mil servidores. Isso falando do nosso Instituto Federal. Quando a gente leva isso para o país, nós estamos falando então em rede federal, em institutos federais, em mais de 1 milhão de alunos. Mais de 1 milhão de alunos, quase 200 mil servidores. Então é muito grande, é muito robusto, né? E tem uma história já. Tem uma história, ela vem da educação profissional do Brasil, que iniciou em 1909. E de 1909 para cá ela vem se transformando, então, né? Em 1909 iniciou com 19 campos, né? Aí eu acho que não eram institutos com estrutura multicamp, eram uma unidade apenas, em 19 estados, e de lá para cá veio crescendo, veio mudando o formato, mudando o objetivo, até chegar em 2008 eram 115 unidades no Brasil. Em 2008, então, esse Centro de Educação Profissional e Tecnológica, ele sofre mais uma mutação, ele se torna os Institutos Federais, ele ganha um novo nome, uma nova roupagem e um fomento muito forte. Nós saímos de 115 unidades no país para mais de 650, né? Num período aí de 10 anos. Né?
para mais de... Veja bem, que de 1909 a 2008 nós tínhamos 115. De 2008 a 2018 nós tínhamos 658, se eu não estou enganado. Então foi um investimento muito forte, né? Muito forte. E números excepcionais. Né? Mas os alunos também foi proporcional. Sim, aumentamos muito o número de alunos, né? E números excepcionais, por exemplo, o PISA, né, que é um órgão que avalia a educação em nível mundial. Se os institutos federais fossem separados do Brasil e analisados à parte, em algumas matérias, como matemática, nós estaríamos entre os 5 primeiros no mundo. Em português, entre os 10. Em ciência, entre os 10 principais países do mundo, se fôssemos um país. Né? Então eu vejo, Senair, que assim, a educação pública, ela é uma realidade, você pode fazer educação pública com qualidade, a prova está aí, né? Você pode fazer, existe sim educação pública com qualidade, mas ela precisa ser levada a sério. É preciso ter investimento, é preciso ter uma valorização do profissional, né? É preciso... O modelo dos institutos federais é um modelo muito interessante, muito interessante. Nós temos uma auditoria interna no campus, sabia? Cada um dos campi tem um auditor lá dentro, acompanhando ligado à direção geral e acompanhando tudo o que acontece, fazendo auditoria, traçando inconformidades quando elas existem. E essa avaliação que saiu há pouco tempo? Do IDEB? Do IDEB. Sim, essa foi mais um resultado positivo, então, do nosso campus Farroupilha. Nós ficamos... É uma avaliação que é feita nas escolas públicas de nível médio, né? No nosso caso, foram avaliados os alunos do 3º e do 4º ano, porque como nós somos ensino técnico, nós temos 4 anos no ensino médio e não 3. Nós ficamos em 2º lugar no Rio Grande do Sul. Parabéns, professor. Muito obrigado. E ficamos em 8º no Brasil. Olha. Em 8º no Brasil. Olha que resultado extremamente importante. Muito importante. E isso tem que ser bem divulgado, porque Farroupilha foi para o mapa da educação. Foi para o mapa. Com os nossos outros colegas das outras escolas, né, de ensino fundamental, as municipais, que foram muito bem e que merecem ser exaltadas. O exemplo da Escola Santa Cruz. Santa Cruz. Que vem repetindo. Santa Cruz ficou em primeiro nos 2 níveis do fundamental, né, no fundamental 1 e 2. E outras escolas municipais foram bem também. E o campus Farroupilha, então, no nível médio, excelente, né? 2º no estado, 8º no Brasil. A educação pública, ela é viável. Eu fico muito feliz com essas notícias, porque para quem já batalhou lá nas séries iniciais e sabe da dificuldade, naquela época era bem mais difícil que agora, porque agora o aluno recebe outras fontes de informações e naquela ele ia para a escola buscar a única fonte de informação mesmo. A educação eu recebia em casa, mas aquele modelo de educação que a gente conhece, tradicional. E na escola ia buscar, além da educação, a formação, o conhecimento. Então a gente sabe o quanto isso era difícil. E agora vendo uma escola Santa Cruz repetindo, né, o sucesso que tem, temos aqui outras, só para dar um exemplo, outro exemplo, Aristide Queire, Aristide Queire é o nome certo, né? E agora o instituto que o senhor administra, que é diretor, já pela segunda vez. Segunda vez, reeleito. Isso merece as palmas e o aplauso de todos os farroupilenses. Isso aí. Ficamos muito felizes em poder contribuir com a sociedade, em fazer a nossa parte, que é devolver para a sociedade tudo que ela tem de oneração de tributos, né? Nós trabalhamos 3 ou 4 meses por ano só para pagar impostos e raras são as vezes que a gente vê esse dinheiro voltar. E a melhor forma dele voltar é através da qualificação dos nossos profissionais. É desenvolvendo o nosso país através da educação. Porque nós precisamos de melhores profissionais. Nós precisamos continuar, como existe no setor primário. A gente vê aí um desenvolvimento enorme no setor primário, no agronegócio, máquinas de primeiríssimo mundo. A gente vê sementes sendo produzidas com resultado excelente, e a gente vê os resultados.
o que foi a pesquisa da Embrapa ao longo do tempo. Pois então, é uma pesquisa feita por um órgão público. Sim. Então a gente tem essa ideia de que o que é público não presta. Não é assim. Aquele slogan que a gente vê muito na TV, de que o agro é, como é que é? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Aquele tech do agro, aquele tech é educação pública, é a Embrapa. Então, ajudando a desenvolver esse lado. É o que nós precisamos, é nos orgulhar daquilo que a gente desenvolve, daquilo que a gente cria e não copiar tudo. Aliás, estão copiando de nós muita coisa. Desse setor, principalmente o setor primário. Sim. E eu fico aqui na torcida, professor, que o Instituto Federal de Educação de Farroupilha, que eu fui na inauguração, não estava bem pronto, me atolei um pouco, mas assim, era uma esperança que se tinha e ela se confirmou. Sim. Como eu disse, o nosso objetivo é desenvolver a educação no município. É isso que nós temos interesse, é para isso que nós estamos trabalhando, em fazer com que os nossos alunos saiam muito melhores. Existe algum novo projeto para o Instituto para o próximo ano? Sim. Que, se Deus quiser, vão voltar à normalidade? Sim. Existem alguns projetos, projetos estruturais, e nós, nos últimos 3 anos, nós abrimos 5 cursos novos. Abrimos 2 cursos de nível técnico integrado, que são administração eletromecânica. Abrimos 2 cursos de nível superior, que foi a licenciatura em pedagogia e o tecnólogo em fabricação mecânica. Abrimos um curso superior de uma pós-graduação de educação, pós-graduação de educação, e temos o nosso mestrado agora acontecendo. E um projeto que está ainda na incubadora, que ainda não posso falar para não criar muita expectativa e talvez não aconteça, porque a gente depende de uma série de fatores. Nós temos um mestrado novo, um novo mestrado que tá para nascer aqui em Farroupilha. Um mestrado novo, inédito, totalmente gratuito. Olha, todos os cursos são totalmente gratuitos. Então nós estamos com esse mestrado aí na manga, tá? Nós provavelmente vamos anunciar ele no ano que vem. Mas, por enquanto, não podemos divulgar porque é muito recente. E em questões estruturais, estamos lá tentando aumentar os nossos espaços físicos, porque o campus está lotado. Quem vai lá de noite sabe. As aulas começam às 7 horas, quem chegou depois de 10 para 7 não estaciona mais lá dentro. Não estaciona mais. Então nós estamos erguendo um bloco muito humilde, com muito cuidado, fracionado em pequenos blocos para tentar encaixar no orçamento e alguma emenda parlamentar. E isso vai nos proporcionar aumentar ali, se tudo der certo, nos próximos anos, mais 200 vagas por ano para a comunidade Farroupilha. Então, esses são... O campus cresceu bastante nos últimos anos, cresceu bastante mesmo. E esses são basicamente os projetos aí que a gente tem. Precisamos disso. Professor, nós estamos indo para o encerramento, para não levar um puxão de orelha do nosso chefe, O chefe é bravo. Nosso chefe, ele não é muito grande, mas é bravo. Então, queremos agradecer a quem nos acompanhou até agora. Mandar um abraço para o meu amigo Silvano, lá da fruteira do parque, os seus colegas de trabalho, pessoal muito querido que nos atende muito bem. Professor, sua mensagem final para quem nos assiste, para os seus alunos, para os próximos alunos. Isso. Porque depois dessa explanação... E, professor, quando tiver alguma novidade, por favor... Com certeza. Viemos aqui e utilizamos esse espaço muito interessante que é da TV Cidade, que nos proporciona a divulgar as coisas boas de Farroupilha. Bom, Senair, eu gostaria de agradecer ao amigo pela oportunidade. Um prazer para mim, como representante do campus, estar aqui apresentando o nosso trabalho e o Instituto aqui do nosso município. Então, eu lhe agradeço muito pelo convite, agradeço a oportunidade da TV Cidade, essa oportunidade maravilhosa que ela nos dá de falar do nosso trabalho. Eu quero mandar um forte abraço para toda a comunidade do campus Farroupilha, para todos os nossos servidores, para todos os nossos alunos, esses agentes que fazem a educação lá no nosso campus, e desejar que estejam se cuidando, e dizer que logo estaremos de volta, todos juntos no nosso ambiente, a qual gostamos muito. E para os nossos novos alunos, desejo muita sorte, que consigam
pleitear uma oportunidade de estar convivendo com essa família que é o Campus Farroupilha. Obrigado, senhor. Mais uma vez, obrigado, professor Leandro, de ter nos acompanhado hoje, e até a próxima vez. Um abraço a todos.